gente abre botando Brasília aqui na roda, porque a CPI da Covid lá no Senado começou a ouvir as primeiras testemunhas. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta é o primeiro a depor e já está falando há 3 horas. Mandetta disse que baseou a gestão dele nas orientações da ciência. Flávio Alvarenga está lá em Brasília, está acompanhando desde cedo essa CPI. Traz para a gente aí um balanço do que viu, ouviu, em que pé está agora. É com você, Flávia. Bem-vinda, boa tarde. Oi, Maju, boa tarde a todos. Essa reunião da CPI começou com 20 minutos de atraso e com os senadores governistas já apresentando questões de ordem, reclamando que o plano de trabalho deveria ter sido votado e também pedindo a votação de requerimentos. E houve uma surpresa quando o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, do PSD, anunciou que o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, não pode prestar depoimento amanhã. Ele foi comunicado pela manhã porque Pazuello teve contato com 2 pessoas contaminadas pela Covid-19. Até agora, os senadores da CPI ainda não decidiram se esse depoimento vai ser adiado e nem para quando. Há pouco, o presidente da CPI disse o seguinte, que se o general Pazuello está de quarentena, tudo bem esperar 14 dias e fazer esse depoimento de forma presencial, porque houve uma proposta de que esse depoimento fosse de forma remota. Portanto, isso ainda está em aberto. Como vai ser esse depoimento de Pazuello, que disse que não pode vir presencialmente porque teve contato com pessoas contaminadas. Depois, portanto, veio a explicação, a participação do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, o primeiro a prestar depoimento nessa CPI. Mandetta foi questionado sobre a compra de insumos e também as recomendações do Ministério da Saúde no início da pandemia. Senadores governistas voltaram a apresentar questão de ordem para votar o plano de trabalho apresentado pelo relator Renan Calheiros. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, sugeriu que os depoimentos à CPI fossem alternados entre representantes do governo federal e autoridades dos estados. O vice-presidente da CPI, senador Randolfo Rodrigues, da Rede, acusou os senadores aliados ao Planalto de, mais uma vez, tentarem atrasar o funcionamento da comissão. O senador Ciro Nogueira, do PP, voltou a insistir na votação do plano de trabalho. Ciro, o Palácio do Planalto está tranquilo, não precisa você ficar desesperado no nome deles, não. Eu não estou desesperado. Desesperado está o senhor que quer encobrir o desvio dos governadores. Não, eu sou oposição ao governador do meu estado. Mas não parece. O debate continuou. Os senadores Marcos Rogério, do Democratas, e Eduardo Girão insistiram. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, disse que era preciso dar início ao depoimento do ex-ministro Mandetta e informou aos senadores que o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, não deve prestar depoimento amanhã, como estava previsto. Eu fui comunicado hoje de manhã. O ministro Pazuello teve contato com 2 coronéis auxiliares dele esse final de semana que estão com Covid. Segundo a informação que eu tenho, ele vai entrar em quarentena e não virá depor amanhã. Essa informação não é oficial, é extraoficial. Mas já falaram com você ali? Não, já conversaram comigo sobre isso. Só que eu disse que tem que mandar. No shopping, eu tenho que comunicar a Vossa Excelência. Ele anda sem máscara e não pode vir na CPI. O ex-ministro apresentou o pedido para que o depoimento seja adiado. Os senadores ainda vão decidir sobre o adiamento. Quase 1 hora depois de iniciada a sessão, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi chamado para iniciar o depoimento. Mandetta compareceu à CPI como testemunha e se comprometeu a falar a verdade. Eu vou ler aqui, doutor Matheus. O senhor faz, sob a palavra de honra, nos termos do artigo 203 do Código de Processo Penal, a promessa de dizer a verdade do que souber lhe foi perguntado? Prometo. Antes de começar a responder às perguntas, Mandetta falou por 20 minutos, explicou o contexto da pandemia durante o tempo em que foi ministro. Ele deixou o cargo em abril do ano passado. Falou sobre como o Brasil foi avisado do surgimento da Covid-19 na China e das primeiras medidas do ministério. Os senadores interromperam a explicação de Mandetta e decidiram começar as perguntas. O senador Renan Calheiros foi o primeiro. O relator perguntou sobre a orientação do Ministério da Saúde de que pacientes deveriam procurar atendimento apenas com sintomas mais severos, como falta de ar. Uma das perguntas que estava na lista de questionamentos de senadores governistas. Isso não é verdade, senador. Nós estávamos no mês de janeiro, no mês de fevereiro, não havia um caso registrado dentro do país.
O que havia naquele momento eram pessoas em sensação de insegurança, de pânico, porque viam no mundo inteiro situações, a televisão passando, hospitais sendo construídos na China, a própria Itália com seu lockdown, e as pessoas procuravam hospitais no intuito de fazer testes. Aquilo, 99,9999% dos casos, eles eram de outros vírus e os 0,0001 eram indefinidos. Nós só fizemos transmissão comunitária depois do dia 24 de março. Num momento de viroses, a orientação sempre foi que você observe a virose, que você não vá imediatamente para o hospital, porque aglomera, e se você tiver lá sim um paciente positivo, ele vai contaminar na sala de espera. Eu tenho visto essa máxima ser repetida, e eu tenho percebido que é mais uma guerra de narrativa. Todas as orientações são para dar entrada pelo sistema de saúde. O relator também questionou sobre quando o Ministério elaborou um plano de medidas de gestão e assistência farmacêutica para casos positivos. Na resposta, sem citar nomes, Mandetta disse que foi preciso enfrentar falsas versões e teorias. Você cria muitas falsas versões. Nós combatimos naquela época, por exemplo, teoria de que, olha, cidades quentes, tropicais, não vão ter problema. Eu me lembro dessa teoria, ela era uma cantilena. Eu alertava Manaus, tinha uma preocupação com Cuiabá. Olha, cuidado, não acreditem, se preparem. Nós tínhamos a teoria de isolamento vertical. Olha, isole só os idosos. Não era verdade, a gente tinha que orientar. Todas as nossas orientações foram assertivas, foram pela ciência, embora algumas pessoas tenham compreendido, outras não compreenderam, mas nós tivemos todas as nossas afirmações comprovadas pelo decorrer da doença. Luiz Henrique Mandetta foi o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro e ficou no cargo por pouco mais de um ano. Mas à medida que os casos da Covid-19 começaram a aumentar e também as autoridades foram cobradas por ações mais efetivas, o presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta apresentaram contradições. Cada um tinha um discurso diferente e esses atritos tornaram insustentável a permanência de Mandetta no cargo de ministro. Luiz Henrique Mandetta foi anunciado ministro por Bolsonaro ainda no período de transição de governo. Foi na gestão dele, em fevereiro do ano passado, que o Brasil decretou emergência sanitária. No mês seguinte, após estados e prefeituras adotarem medidas restritivas, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em que condenou a redução das atividades econômicas. Um dia depois, Mandetta continuou defendendo a necessidade de distanciamento social, mas minimizou a fala de Bolsonaro. Estamos todos muito conscientes no foco da vida, da proteção à vida. As questões econômicas são importantíssimas e fizeram parte da linha da fala do presidente, onde ele coloca que, se não tivermos um cuidado com a atividade econômica, essa onda de dificuldade que a saúde vai trazer virá uma onda de dificuldade maior ainda em relação à crise econômica. A partir daí, as divergências entre o então ministro e o presidente aumentaram. Mandetta reforçou o discurso da importância do distanciamento social para conter a pandemia e falou sobre isso um dia depois que Bolsonaro fez um passeio por Brasília e provocou a aglomeração. No momento, a gente deve manter o máximo grau de distanciamento social para que a gente possa, nas regras que estão nos estados, dar tempo para que o sistema se consolide na sua expansão. Nós estamos aumentando o sistema, estão chegando equipamentos. No começo de abril, mais um ponto de atrito. Enquanto Bolsonaro defendia o uso de cloroquina e hidroxicloroquina para pacientes com Covid, Mandetta afirmava que ainda não havia base científica para isso. Naquele momento, o Ministério tinha aprovado um protocolo para o uso dos medicamentos em ambiente hospitalar para casos muito graves e moderados da doença. Me levaram numa sala com 2 médicos que queriam fazer um protocolo de hidroxicloroquina por decreto. Há indício? A tese é boa? É boa. Mas primeiro
convença os pares técnicos. E aí vamos fazer pela ciência. Ciência. Não vamos perder o foco. Ciência, disciplina, planejamento, foco. No dia 12 de abril, Mandetta disse numa entrevista exclusiva para o Fantástico que a população não sabia mais se atendia ao que o presidente da República dizia ou às recomendações do Ministério da Saúde. A situação já era insustentável, Mandetta sabia. 4 dias depois da entrevista, no dia 16 de abril, Bolsonaro o demitiu. Mandetta anunciou a demissão nas redes sociais. Depois, num pronunciamento no Ministério da Saúde, fez um apelo ao corpo técnico do Ministério para continuar agindo e tomando medidas baseadas na ciência e para que dessem apoio ao futuro ministro. As perguntas continuam, portanto, o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta ainda está na CPI, prestando todos os esclarecimentos. Seguem com as perguntas dos outros senadores titulares da comissão. O próximo depoimento de hoje está marcado para 14h, que é do ex-ministro Nelson Teich. Mas pelo desenrolar, pelo andamento, esse depoimento pode atrasar ou mesmo ser adiado. Ainda precisa de uma decisão do presidente da CPI. Então, nesse momento, Maju, a gente continua com o depoimento de Luiz Henrique Mandetta aqui na CPI. Daqui a pouco a gente volta com outras informações. É isso, Flávia. Obrigada. E lembrando que nós, mulheres, né, Flávia, não estamos representadas ali na composição de integrantes da CPI. Mas as senadoras da bancada feminina estão, sim, acompanhando, 4 presencialmente e outras 8 estão acompanhando virtualmente. Então, fica registrado aí a presença feminina também. Obrigada, Flávia. A gente volta, então, faz contato novamente com Brasília para falar sobre a CPI da Covid. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta está depondo há pouco mais de 3 horas. Flávia Alvarenga tem novos detalhes para a gente. Flávia, vai lá. Maju, as perguntas continuam. Uma das perguntas, o relator senador Renan Calheiros questionou Luiz Henrique Mandetta sobre um documento que ele entregou ao presidente Jair Bolsonaro. Ele citou essa pergunta porque isso foi mencionado no programa do jornalista Pedro Bial. E falava o seguinte, que nesse documento que o Mandetta entregou ao presidente Jair Bolsonaro, havia uma previsão de que 180 mil brasileiros morreriam até o fim do ano passado por conta da Covid. E o relator questionou, portanto, qual foi a reação do presidente Jair Bolsonaro. Mandetta explicou que pediu aos especialistas previsões muito otimistas e pouco otimistas. Na muito otimista, tomando todos os cuidados, morreriam de 30 a 40 mil pessoas. Na mais pessimista, morreriam 180 mil brasileiros até o fim do ano passado. Ao infectologista, o Júlio Croda, me dê o cenário se nós formos, se fizermos, não fizermos a testagem, não conseguirmos, não tivermos uma performance técnica, e se a nossa questão social falar mais alto, e se for muito complexo, com o que vocês sabem do vírus, sem que a gente consiga interromper nada. Ele me deu até 31 de dezembro 180 mil óbitos. Eu levei, expliquei, 180 mil óbitos para quem tinha na época menos de 1.000, era um número muito difícil de você fazer uma assertiva dessa. Eu acho que ali ficou dúvida. Eu acho que naquele momento o presidente entendeu que aquelas outras previsões poderiam ser mais apropriadas para aquele momento. E foi nesse dia mesmo que eu entreguei essa carta para ele, explicando essas situações. Mandetta se referiu a uma carta que ele entregou ao presidente Jair Bolsonaro no dia 28 de março, quando era ministro, portanto, ainda, e que nessa carta falava que o Planalto deveria mudar o posicionamento em relação às medidas de combate à pandemia. Em outra pergunta, o senador Renan Calheiros perguntou sobre uma outra entrevista de Mandetta, em que Mandetta disse que o presidente Jair Bolsonaro se aconselhava com poucos ministros, tinha um aconselhamento paralelo. Mandetta, na resposta, citou que inclusive fez reuniões com a presença de um dos filhos do presidente. Testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. Eu tive
dentro do Palácio do Planalto, quando fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o 3º andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que foi... havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E o ministro Jorge Ramos falou, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém. Alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto. O segundo a fazer perguntas na sequência do relator foi o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues. Randolfo perguntou quais eram os adversários do governo ao longo da pandemia. Eu tinha dificuldade, por exemplo, relações com a China. Eu tinha um Ministério de Relações Exteriores que eu precisava muito, porque eu era dependente de insumos que estavam na China, insumos que eu tinha que trazer para dentro do Brasil. Então, era mais do que necessário que nós tivéssemos um bom diálogo com a China. Então, eu tinha dificuldade com o ministro de Relações Exteriores. O outro filho do presidente, que é deputado, Eduardo, ele tinha rotas de colisão com a China através de Twitter, um mal-estar. Eu fui até um certo dia ao Palácio do Planalto, eles estavam todos lá, os 3 filhos do presidente e mais assessores, que são assessores de comunicação. Disse a eles, olha, eu preciso conversar com o embaixador da China, eu preciso que ele nos ajude. Pedi uma reunião com ele, posso trazer aqui? Não, aqui não. Eu ia trazer acabei fazendo por telefone, eu ia fazer essa reunião na OPAS, que é um mecanismo internacional. Existia uma dificuldade de superar essas questões. O senador Randolfo Rodrigues também perguntou se o Brasil poderia ter evitado a tragédia que vive hoje. Se o Ministério da Saúde foi pressionado, a primeira pergunta, não. Ele foi confrontado, ele foi publicamente confrontado. E isso dava uma informação dúbia à sociedade. O objetivo do Ministério da Saúde era dar uma informação, o presidente dava outra informação. A tragédia, sim, o Brasil podia mais, o SUS podia mais, a gente poderia mais, poderíamos estar vacinando já desde novembro do ano passado. E essa campanha O Brasil Não Pode Parar, eu me lembro que isso daqui apareceu e saiu muito rápido. O senador Tasso Gereissati, do PSDB, foi o terceiro a fazer perguntas e ele quis saber do ex-ministro se ele deixou claro para o presidente Jair Bolsonaro que se ele não seguisse, quais seriam as consequências se ele não seguisse o que estava sendo adotado por outros países. Ele tinha consciência que não adotando as posições científicas aceitas mundialmente, as consequências poderiam ser uma mortandade em enorme escala no Brasil. O senhor, Vossa Excelência, alertava ele qual era a consequência da não obediência a esses ditames internacionais? Alertei sistematicamente, inclusive fazendo as projeções. A projeção de 180 mil óbitos até 31 de dezembro, na verdade, nós tivemos 191 mil, nós erramos por 11 mil. Eu dei por estado e por cidade. O depoimento do ex-ministro Nelson Teich ficou para amanhã pela manhã. E o presidente da CPI também disse que, em relação ao depoimento do ex-ministro Eduardo Pazuello, ainda precisa ser decidido, acordado dentro da comissão, se vai ser adiado daqui a 14 dias. Porque Eduardo Pazuello disse que teve contato com 2 pessoas contaminadas e que, portanto, amanhã não pode vir aqui presencialmente por questões, claro, de segurança. Então, a questão de Eduardo Pazuello ainda precisa ser definida, se vai ser adiado mesmo por 14 dias. CPI precisa decidir. Mas o depoimento do Nelson Teich, que era hoje, ficou, portanto, para amanhã, 10 horas. Maju. Obrigada, Flávia. Lembrando que o Eduardo Pazuello, ex-ministro, já teve Covid.